Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Charles Lopes e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho do que são meios e métodos de treino. Quando eu vou elaborar uma boa planilha de treino, eu tenho que pensar em N variáveis. Porém, é importante que eu tenha sempre uma coluna na minha planilha para discriminar quais são os meios que eu estou utilizando. Mas o que são meios? Por exemplo, correr é um meio, nadar é um meio, pedalar é um meio, saltar é um meio, jogar. Então, o meio está relacionado ao quê? Aos exercícios que eu estou utilizando. Porém, uma coisa são os meios, outra coisa é quando eu falo sobre métodos. Quais são os métodos que eu estou utilizando com aqueles meios que são os exercícios? Então, exemplo, correr é um meio, ok. Mas qual é o método que eu vou utilizar para correr? Então, nós temos o método contínuo. Esse método contínuo caracteriza por não ter pausa, o próprio nome já diz. Eu posso fazer o método contínuo uniforme, onde não tem variação da intensidade. Ou eu posso ter o método contínuo, variativo, variável ou fartlek. É muito usado o termo fartlek. Então, o método contínuo não tem pausa. Porém, ele é variativo ou variável. Ou seja, eu tenho uma variação na intensidade da minha corrida, na intensidade que eu vou pedalar, na intensidade que eu vou nadar. Então, eu tenho variações do método contínuo. Um outro método muito usado, que eu usei no meu doutorado, eu usei com N atletas, é o método intervalado. O método intervalado, o próprio nome já diz, ele caracteriza por intervalos. Esses intervalos podem ser curtos ou longos, ativos ou passivos. Hoje eu não vou entrar no mérito nessa pequena aula sobre a diferença entre pausa ativa e passiva. No outro dia eu discuto com vocês. O método intervalado, ele pode ser método intervalado extensivo longo, que são estímulos que duram de 3 a 15 minutos. Cada estímulo, cada tiro. Né? Eu posso ter o método intervalado extensivo médio, que os estímulos variam de 1 a 3 minutos. E tem um método intervalado intensivo curto, que são estímulos abaixo de 1 minuto. Há uma relação direta entre volume e intensidade. Se eu faço tiros mais longos, naturalmente a intensidade cai. Se a intensidade cai, eu preciso de uma pausa mais curta. Se eu faço tiros mais curtos, eu preciso trabalhar numa intensidade maior. Consequentemente, eu preciso também de uma pausa maior. Então, há uma relação de causa e efeito entre volume e intensidade no treino intervalado. Tem variações além desse método contínuo intervalado. Nós temos o método de repetição, que muita gente confunde com o método intervalado. O método de repetição ele caracteriza por um volume pequeno de tiros, a intensidade é máxima, e não necessariamente como o treino intervalado, a intensidade pode ser máxima ou submáxima. No método de repetição, a intensidade é máxima. Outra característica desse método, a pausa ela é passiva e completa. Esse é o método de repetição. Temos também o método de jogo, muito utilizado no futebol. Eu utilizei muito no 15 Piracicaba, por exemplo. O método de jogo caracteriza por jogos reduzidos. 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 5, 6 contra 6. Ou diferença numérica, 3 contra 2, 4 contra 3. Esse é o método de jogo. Temos também o método de competição. O método de competição, qual que é a característica dele? O próprio nome já diz. Simulo uma competição. Exemplo, eu trabalho com um corredor de 10 km, eu chego para ele e falo, hoje o seu treino é correr 10 km. Em que intensidade? Você vai correr no pace, no ritmo que você iria competir. Isso não deixa de ser um método de treino. Uma outra variação agora, pensando em outro ambiente, que seria a musculação, nós temos um método chamado que? Circuito. O circuito caracteriza por exercícios, séries de exercícios, onde eu tenho uma pausa muito curta, para não ressíntese de fosfocreatina principalmente. Então caracteriza por pausas muito curtas ou não ter pausa. Essa é a característica do método circuito. Um outro método que eu tenho utilizado muito, mas é mais com atleta, é o método complexo ou PPA. Se você for ver a palavra PPA, é muito utilizado pelos americanos. E o método complexo é a mesma coisa, mas é muito utilizado pelos russos. Né? Qual a característica do método complexo? É quando eu pego uma capacidade neural e faço uma pré-ativação antes de fazer uma outra capacidade neural ser estimulada. Exemplo, eu dou um estímulo de força máxima como pré-ativação e depois vou fazer saltos. Faço uma pré-ativação com força máxima e depois vou fazer tiros de velocidade.
Eu faço uma pré-ativação com potência, depois faço velocidade, ou seja, duas capacidades neurais treinadas juntas. Então eu dei aqui, nesses 5 minutinhos, um pouco do que é meio e do que é método. Eu espero que quando você for montar a sua planilha de treino, independente se é um treino de endurance, se é um treino de força, que tenha o quê? Tanto meio como método de treino. Um trabalho mais detalhado, uma explicação mais detalhada de tudo isso que eu estou falando, tem um texto completo, bem bacana, lá no meu site, que você pode ler o texto completo para complementar aquilo que eu estou falando aqui. Então dá um pulo lá no meu site, que é www.drcharleslopes.com.br, que lá você vai ter acesso a tudo isso que eu falei por meio de um texto bem bacana. Legal? A gente se vê. Tchau, tchau.